Vamos fazer um outro exemplo. Mistura de soluções que formam um precipitado. Então imagina a seguinte situação. Nós temos 50 ml de uma solução 5% massa-volume de nitrato de prata. E misturamos essa solução com 100 ml de uma solução 10 gramas por litro de cloreto de sódio. A pergunta é, qual é a massa do precipitado formado? Outra pergunta, qual é a concentração final dos íons em solução? Bem, como a gente viu anteriormente, o que a gente tem que ver? Primeiro, a gente vê o volume final. Segundo, montamos a equação da reação ocorrida. E terceiro, calculamos o número de mols de cada participante da reação. Depois disso, a gente sabe as concentrações a partir do composto que vai precipitar. Qual é o volume final? 50 ml mais 100 ml, a gente tem 0,15 litros. A reação é nitrato de prata aquoso mais cloreto de sódio aquoso, formando cloreto de prata, mais nitrato de sódio aquoso. Lembrem-se que todo nitrato é solúvel, todo sal dos íons alcalinos também é solúvel. Todos os cloretos são solúveis, com exceção da prata, do mercúrio e do chumbo. As concentrações dos íons devem ser calculadas considerando que o sal precipitado é o cloreto de prata. Tudo bem? Qual é a massa e a quantidade de mols de nitrato de prata? Se é 5% massa-volume, significa que nós temos o quê? 5 gramas do sal em 100 ml de solução. Em 50 ml nós teremos a metade, ou seja, 2,5 gramas do sal, que equivale a 0,0147 mol. Qual é a massa e a quantidade de mols de cloreto de sódio? A gente sabe que 10 gramas por litro significa que nós temos 10 gramas desse sal e 1 litro de solução. Logo, em 100 ml, 0,1 litro, nós teremos 1 grama desse sal, que equivale a 0,0171 mol. Bem, a gente percebeu que na reação, a relação é o quê? 1 para 1 para 1 para 1, ou seja, 1 mol de nitrato de prata, 1 mol de cloreto de sódio, 1 mol de cloreto de prata e 1 mol de nitrato de sódio. Como a relação é 1 para 1, então a gente percebe que 0,0147 mol de cloreto de sódio reage com 0,147 mol de nitrato de prata e forma 0,0147 mol de cloreto de prata. Ou seja, não reage 0,0024 mol de cloreto de sódio, que vai ficar em solução junto com o nitrato de sódio formado, que também está em solução. A massa que precipita de cloreto de prata é igual a 2,11 gramas, que equivalem ao 0,0147 mol. A gente sabe que vai ficar em solução 0,024 mol de cloreto de sódio, que não reagiu, e 0,0147 mol de nitrato de sódio. Para o cloreto, a gente tem que a quantidade que vai ficar em solução é 0,0024. Como é 0,15 litros, então a concentração de cloreto em solução é 0,016 mol por litro. Já quando a gente tem a concentração de íon sódio, a gente tem que somar as duas concentrações. Aqui a gente obteve a partir do nitrato de sódio e aqui não reagiu do cloreto de sódio, ou seja, 0,0147 mais 0,024. Ou seja, o número de mols do sódio não se alterou. Ele continua o que tinha antes e o que tinha depois, ou seja, 0,0171 mol. Ou seja, não vai alterar porque é um íon solúvel.
Nesse caso, a única coisa que está mudando é o volume da solução. Ou seja, eu tinha um volume menor, passo a ter um volume maior. O que parece claro, né? Não sei se vocês conseguem perceber isso, é que para o sódio, o íon sódio, o que ocorre é uma diluição. Ou seja, qual é a concentração de uns sódios aí? Eu tenho 0,0171 mols dividido por 0,15 litros. Ou seja, a concentração é 0,114 mol por litro. Nesse caso, como eu falei, houve o quê? Uma diluição. Calcule aí o fator de diluição do sódio, só para você ter certeza disso. E para o nitrato, o que a gente faz com o nitrato? O raciocínio é igual ao que a gente usou do sódio. Por quê? Ele está em solução, não alterou a quantidade em massa, a quantidade em mol. O que alterou foi a concentração, porque a quantidade em mol continua antes e depois a mesma. O que altera é o volume. Se altera o volume, aconteceu nesse caso específico uma diluição. Então, antes da reação, qual era a quantidade de nitrato que a gente tinha? 0,0147 mol. Qual a quantidade que eu tenho depois? A mesma, não mudou, não alterou, continua sendo 0,0147 mol. O que alterou foi o volume. Nesse caso, o volume é 0,15. Então, 0,0147 dividido por 0,15 vai ser igual a 0,098 mol por litro de nitrato na solução. Nesse caso, o que ocorre também é um processo de diluição. Fica aí o desafio. Calcule o fator de diluição para o nitrato. Lembre-se, para que uma reação ocorra, a gente tem que ter alguns indicativos. Por exemplo, para a gente recordar, formação de precipitado, liberação de gás, mudança de cor inesperada, existem alguns fatores indicativos. Nesse caso, a gente teve a formação de precipitado. Toda reação ácido e base ocorre, ou seja, qualquer ácido reage com qualquer base. Sempre vai ocorrer essa reação. Porque, na verdade, a reação que ocorre é H+, mais OH-, formando água. O sal pode ser tanto solúvel quanto insolúvel, mas a reação ácido-base vai ocorrer sempre. Uma outra coisa extremamente importante para a gente lembrar, para facilitar o nosso raciocínio, é sempre melhor a gente pegar todas as nossas concentrações, as nossas soluções e transformar para mol por litro. Por que isso? Porque toda a nossa reação química ela está equilibrada em termos de mols. Tudo bem. Ah, mas eu quero usar gramas. Tudo bem, não tem nenhum problema. Pode usar gramas. Mas lembre-se sempre de equilibrar a reação. E observe sempre aquilo que é fundamental no equilíbrio da reação. O que? A proporção do número de mols entre os reagentes. Às vezes você tem uma relação 1 para 1, 2 para 1, 3 para 2, 4 para 1. Observe sempre o equilíbrio estequiométrico da reação. Isso sim vai ser sucesso garantido para a gente resolver o nosso problema. Tudo bem?